meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Exatas para gabaritar, sempre trazendo o melhor para vocês. Galera, a gente já comentou, tá? Para todos vocês, a prova da PC Piauí, né? Prova agora, 25/1/2026. E nós não dormimos no ponto. Agora a gente vai comentar aqui para vocês 10 questões. E 10 questões que, galera, vai cair em sua prova. 10 questões nessa prova, na parte de raciocínio lógico matemático, tá? A prova aí de nível médio técnico, realizada também em 25/1/2026. Então, nós não brincamos com sonhos. Tá aí, ó. Sempre trazendo aí o atualizado. FGV fez prova, a gente já coloca aqui no curso, então vem comigo. Gente, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, veja, um aluno chegou para mim e disse: professor, o senhor mestre em matemática, formação em química também, e o senhor sempre quer resolver a coisa de um jeito mais fácil. Sim, eu poderia pegar essa questão e sair utilizando demonstrações, mas eu quero que você aprenda a raciocinar de maneira simples. Então, vamos embora. Questãozinha de conjuntos numéricos, ó. Um número natural n, deixa resto 1 na divisão por 2. Então, ó, eu tenho aí um número natural n que deixa resto 1 na divisão por 2. Se e somente se deixa resto 0 ou 2 na divisão por 4, 1 ou 3 na divisão por 4, 2 ou 5 na divisão por 6. Vamos lá. Galera, primeira coisa, ele disse que um número na divisão por 2 deixa resto 1. E eu estou falando em número natural. E um número natural, ou ele vai ser par, ou ele vai ser ímpar. E aí, galera, o que é que acontece? Ó, se eu pegar um número par e dividir por 2, o resto, gente, dá 0. Números pares são divisíveis por 2. Só que se você colocar na sua cabecinha aí e sair fazendo testes, se você pega um número e divide por 2 e o resto dá 1, pode ter certeza que ele é um número ímpar. Então, já descobri que um número aí, ele é ímpar. Se ele dissesse que o número foi dividido por 2 e deixou o resto 0, ele é par. Mas se um número natural divide por 2 e deixa resto 1, ele é ímpar. E aí, galera, quem são os ímpares que eu tenho? Ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Isso aqui é o conjunto dos ímpares. Aí ele pergunta, na divisão por 4, esse número natural deixa resto 0, 2. Na divisão por 4, ele deixa resto 1 ou 3. Vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, ó, o 5 e dividir por 4, o 7 e dividir por 4. Se eu pegar aqui, ó, o 9 e dividir por 4, o 11 e dividir por 4, ó, que são ímpares. Vai ficar aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Aqui 5 menos 4, 1. Aqui, ó, dá 1, né? 1 vezes 4, 4. O resto aqui dá 3. 9 por 4. Aqui dá 2. 2 vezes 4 dá 8. O resto dá 1. Lembre, nos naturais a conta acaba quando o resto for menor que o divisor, né? Quando eu divido por 4, gente, quando eu divido um número por 4, ou o resto é 0, ou 1, ou 2, ou 3. No máximo 3, tá? Porque o resto ele é menor que o divisor. Se eu pego 11 e divido por 4, aqui dá 2, 2 vezes 4, 8, ó, resto 3. Então, galera, se eu pegar um número
e dividir por 4, ou o resto é 1 ou o resto é 3. Exatamente o que está falando aí na letra B. Então, a gente descobriu que o número é ímpar, porque divide por 2 e o resto dá 1. E eu peguei os ímpares e dividi por 4 e verifiquei que o resto ou vai ser 1 ou vai ser 3. Show? Vamos para a próxima. Questão 2 de porcentagem. Ó. Em março de 2025, o tempo médio em um posto de serviços era de 2 horas e 45 minutos. Em abril, o tempo médio foi reduzido em 30%. O tempo médio de atendimento em abril foi... Galera, você vai calcular 30% desse valor de março e depois vai subtrair. Cuidado com essas questões que diz foi reduzido em... Foi reduzido a 30% para, né? Tem que tomar cuidado. Gente, primeira coisa, ó, não trabalhe com tempo quebrado. 1 hora são 60 minutos. Então, 2 horas é o dobro, né? O dobro de 60 dá quanto? 120 minutos. E 120 aqui com os 45 dá quanto? 165 minutos. Isso em março. Só que o que é que aconteceu aí em abril? Eu vou pegar esse valor e tirar o quê? 30%. Porque ele foi reduzido em 30%. Vamos calcular aqui, ó. 30% de quanto? De 165. Gente, o que é 30%? O que é 30%? É multiplicar esse valor por 30 e dividir por 100. É multiplicar por 30 e voltar 2 casas. Não é assim, porcentagem? Mas lembra que eu digo? Saiba calcular 10%, porque 10% é dividir por 10. Se eu pegar 165 e dividir por 10, ó, dividir por 10, você vai voltar uma casa, né? Então a vírgula vem para cá, ó. Isso dá 16,5. 10% não é 16,5? 30% é o triplo de 10%. Você vai pegar agora 16,5, ó, vou botar aqui e vou multiplicar por 3, ó. 3 vezes 5 dá 15, vai a 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19, vai a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Isso dá quanto, gente? 49,5. Então eu vou pegar quem aqui, gente? Vou pegar 165, ó, e vou tirar quem? Aqui, 49,5. Tranquilidade, beleza pura. Isso vai dar quanto, gente? Vai dar 115,5 minutos. Professor, não tem isso como resposta. Gente, tem. Olha o que ele colocou aí na letra A. 1 hora, 55 minutos e 30 segundos. Galera, 1 hora não são 60 minutos. E aí, ó, 60 minutos aqui, ó, com quem? Com 55, ó, fazer aqui, ó, 60 com 55 dá quanto? Dá 115, ou seja, 115 minutos. Só que 30 segundos são meio minuto, né? Então, ó, quando você pega aqui quem? 60 minutos aqui com 55 minutos, dá 115 minutos. E 115
mais meio dá quanto? 115,5. Resposta, letra A de quê? Aprovação. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Pode ter certeza. Vai dar tudo certo. Então tá aí, gente. Passamos aí pela segunda. Tem 3 fórmulas dizendo aqui que vai dar certo. Vamos embora. Gente, essa questão foi uma questão inteligente. Considere as seguintes premissas. Se apenas um entre João e Maria mora no bairro do Butantã, então o elefante é azul. Se João não mora no bairro do Butantã, então a galinha é verde. Se Maria mora no bairro do Butantã, então o cavalo é amarelo. O elefante não é azul. Logo, galera, muita gente, quando pega esse tipo de questão, o que é que acontece? Ó, veja, muita gente, quando pega esse tipo de questão, fica louquinho. E você não pode vacilar. Beleza? Não pode vacilar. Sempre qual é o primeiro passo nesse tipo de questão? Ó, você vai pegar e vai adotar as premissas, as frases que ele te deu como verdadeiras. Sempre, sempre. Você vai adotar as premissas que ele te deu como verdadeiras. Sempre. Professor, como assim? Vamos lá. Ó, vamos lá. Ele te deu as frases aqui, ó. Se apenas um entre João e Maria mora no bairro do Butantã, então o elefante é azul. Se João não mora no bairro do Butantã, então a galinha é verde. Se Maria mora no bairro do Butantã, então o cavalo é amarelo. O elefante não é azul. Logo, gente, isso aqui o que ele quer é a conclusão, o que vem depois do logo. E ele te deu aí 4 frases. Sempre você adota as premissas como verdadeiras. Então vamos lá. Já deixei aqui separado, ó. Aqui estão as 4 frases. Você vai adotar as 4 frases como verdadeiras. E vai aplicar as regras da tabela verdade. Vamos lá. Sempre você procura partir de uma frase que está só. O elefante não é azul, isso é verdade. O que é que aparece aqui? O elefante é. Vamos lá. Ó, se o elefante não é azul, é verdade. O elefante é azul, isso é o quê? Falso. Primeiro passo, adoto todas as frases como verdadeiras. O elefante não é azul, é verdade. Se ele não ser azul é verdade, ele ser azul é falso. E aí, galera, veja, ó, isso aqui é o se então. O se então, ele só é falso na Vera Fischer. Então, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo, que eu vou colocar de outra cor, isso aqui tudo, apenas um entre João e Maria mora no bairro do Butantã. Você não pode dizer que isso aqui é verdadeiro. Porque se você botar um V aí nessa parte verde, vai ficar Vera Fischer. E Vera Fischer dá falso. Então aqui eu sei que é falso. Professor, e os outros? Gente, eu não sei nada aqui sobre a galinha ser verde ou não.
eu não sei nada aqui sobre o cavalo ser amarelo ou não. Ah, professor, aqui tem João não mora no bairro do Butantã. Aqui tem Maria mora no bairro do Butantã. Eu não posso falar nada sobre isso. Agora, vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela. A questão, na hora que você aplicou as regras, o que é que você percebeu aqui, ó? Que dizer que apenas um entre João e Maria mora no bairro do Butantã, isso é falso. O que é que a gente conclui então? Galera, como é falso que apenas um mora no bairro do Butantã, o que é que eu vou concluir? O que é que eu vou concluir? Ou ambos moram no bairro do Butantã, porque não é falso que apenas um mora. Se é falso que apenas um mora, é porque é verdade que ou ambos moram, ou o quê? Nenhum dos dois mora no Butantã. Então, galera, quando eu descobri que é falso, que apenas um mora, se é falso que apenas um mora, o que é que você conclui? Que ou ambos moram, ou nenhum dos dois mora. É isso que eu posso concluir. O resto da frase não dá para concluir nada. Até porque, gente, ó, quando você tem um se então verdadeiro, você tem várias situações. Você pode ter VV, você pode ter FV, você pode ter FF. Tranquilo? Beleza? E aí agora a gente vai analisar as alternativas, tá? Vamos lá. O que é que diz aí na letra A? Nem Maria nem João mora no bairro do Butantã. Gente, isso aqui é uma possibilidade. Isso aqui é uma possibilidade, mas não é a conclusão. Por quê? Pode acontecer de ou ambos morarem ou nenhum dos dois o quê? Morar. Então, eu não posso concluir de certeza isso aí. Letra B, ele diz, ou a galinha é amarela ou o cavalo é verde. Gente, eu não tenho nada que vai dizer algo a respeito dessas cores. Então, eu não posso concluir isso aqui. Isso aqui eu não posso concluir. Letra C, Maria e João moram no bairro do Butantã. Gente, isso aqui é uma possibilidade, mas não é a conclusão. Por quê, professor? Porque como é falso que apenas um mora no bairro do Butantã, pode acontecer ou dos dois morarem ou dos dois não morarem. Então eu não posso afirmar essa conclusão. É uma possibilidade. Eu não posso. Tranquilo? Beleza? Letra D, ele diz, ó, os três animais não possuem a mesma cor. Gente, eu não tenho informação suficiente, tá? Para falar sobre isso. Agora, olha a letra E. A galinha é verde ou o cavalo é amarelo? Galera, olhe para isso aqui, ó. Olhe para isso aqui e olhe para isso aqui. Ó, se João não mora no bairro do Butantã, então a galinha é verde. Se Maria mora no bairro do Butantã,
Então, o cavalo é o quê, gente? Amarelo. Gente, se ambos moram, olha, se ambos moram, porque pode acontecer isso, se ambos moram, o cavalo é amarelo, né? O cavalo vai ser amarelo. Tranquilo? Até porque, ó, se Maria mora no bairro do Butantã, o cavalo é amarelo. Só que você sabe, gente, que o que eu concluí foi que o quê? Ou ambos moram ou nenhum moram. Tá? Então, se ambos moram, o cavalo é o quê? Amarelo. Não é à toa que a premissa diz, se Maria mora no bairro do Butantã, então o cavalo é amarelo. E Maria morando, também vai estar morando quem, gente? João. Porque ou os dois moram, ou os dois não moram. Beleza? E o que é que acontece, ó? E se nenhum mora, se nenhum mora, o que é que acontece? Se nenhum mora, o que é que acontece se nenhum mora? Se nenhum mora, claro que João não mora e a galinha vai ser o quê? Verde. E aí ele colocou, gente, ó, a galinha é verde ou o cavalo é amarelo. Gente, ou basta pelo menos uma dessas acontecer que a frase é verdadeira. Então, ó, resposta letra E. Só através disso aqui, ó, eu concluí que ou ambos moram ou nenhum dos dois mora. E aí, ó, se ambos morarem, obviamente, se Maria mora, João vai estar morando. E aí o cavalo vai ser amarelo. Ah, e se nenhum mora? Se nenhum mora, é porque não mora nem João nem Maria. E se João não mora, a galinha é verde. Então, ou uma coisa ou outra acontece. Tranquilo? Aqui ele falou, o cavalo é verde, a galinha é amarela. Se não é colocado nada disso do texto, você não pode concluir. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Questão 4. Galera, veja. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Primeira maneira, que é como a maioria faz. E segunda maneira. Ninguém, você vai ver resolvendo aí da segunda maneira. Ninguém. Isso aqui, ó, é dica método Sorman. Vamos lá. Questão de geometria. Uma sala retangular foi dividida em 4 regiões retangulares. As medidas das áreas de 3 regiões estão fornecidas na figura. Tá vendo, gente? Área, metro quadrado. A área da região colorida de cinza corresponde a que fração da área da sala? Gente, quando a gente fala em fração, fração é a parte dividida pelo todo. Quem seria essa parte? A área colorida, tá? Essa área colorida seria a parte. E o todo? A área total da figura. Que basta você encontrar, ó, esse pedaço aqui e somar com os outros. Vamos lá. Primeira coisa, ó, você pode criar valores. Professor, como assim? Vou sair aqui da tela. Como é que eu poderia pegar, gente, na hora da prova e fazer essa questão? Ó, perceba. Ele disse, vou começar pelo menorzinho aqui, ó. Ele disse que essa área aqui vale 2. E, gente, não é um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Né, base vezes altura. Eu posso dizer aqui, por exemplo, ó, que aqui é 2 e aqui é 1. Professor, por que eu posso? Gente, esse negócio de fração, razão, você pode criar valores. Professor, eu poderia pensar assim, que um é 4 e o outro é meio. Mas é complicado. Não é melhor pegar 2 em 1?
Porque 2 vezes 1 não dá 2. Então, ó, é como se aqui fosse 1 metro e aqui fosse 2 metros. 2 vezes 1 dá 2. E lembre, se esse pedaço aqui é 1, né? E aqui também é quanto, gente? É 2, né? Porque esse pedaço aqui, ó, é o mesmo que esse. Num retângulo, os lados opostos são iguais. Agora, vamos olhar esse aqui, ó. Esse que tem o quê? Área 8. Gente, como eu sei que esse pedaçozinho aqui, ó, já é 2, e como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes quem? Altura, ó. A altura é isso aqui, ó. A altura, ó. 2 vezes alguma coisa tem que dar 8. Gente, 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4. Então, esse pedaçozinho aqui eu posso botar como 4. Gente, e se esse pedaçozinho for 4, claro que esse aqui, né? Esse aqui também vai ser 4. E, galera, ó, esse daqui, ó, esse daqui é o mesmo pedaço desse aqui, né? Isso aqui é quanto? 2. Tá vendo? Então, ó, se a área deu 8, 2 vezes 4. Se a área deu 2, 2 vezes 1. Professor, e agora? Vamos lá. Vou descobrir quanto vale, ó, esse pedaço aqui, ó. Esse, ó. Esse, ó. Gente, a área desse tem que dar quanto? 24. Como esse pedaço aqui já é 4, né? E a área é como? Base vezes altura. Se a altura é 4, quanto é que tem que ser a base? Quanto vezes 4 dá 24? 6. Então aqui, ó, vale quanto? 6, porque 6 vezes 4 vai dar 24. Gente, e aí fica fácil, né? Ó, se esse pedaço é 1, aqui vale 1. Não é? Se esse pedaço daqui para aqui vale 6, aqui também vale 6. Pronto, gente, agora ficou fácil, né? A área dessa região colorida, quanto é? A área da colorida. A área da colorida. Vai ficar quem? A base é 6, a altura é 1, 6 vezes 1, 6. 6 metros quadrados. Então aqui é 6 metros quadrados. Gente, agora ficou fácil. Ele quer o quê? Que você divida o quê? A colorida, quanto é a colorida? 6 metros quadrados sobre quem? A área total, né? Que é a área da sala. Gente, quem é a área da sala? Você tem várias maneiras, mas é só pegar e somar as áreas, né? Ó, 24 mais 8 mais 2 mais 6. 24 mais 8, 32, mais 2, 34, mais 6, 40, ó. 40 metros quadrados. Gente, para achar, tá? Esse 40, você poderia também fazer assim, né? Ó, porque veja, ó, botar até aqui o desenho, ó. Isso aqui tá dividido em 4 regiões, ó. Quanto esse pedaço daqui para aqui, ó? Daqui até aqui. 8, né? 6 mais 2, 8. 8. E esse pedaço daqui para aqui, 4 mais 1, 5. Então, poderia calcular como a área? 8 vezes 5. Que vai dar o próprio quanto? 40. Do mesmo jeito, tá? Gente, metro quadrado com metro quadrado, vai embora. Ó, 6 e 40 não tem, mas dá para dividir por 2. Dá quanto isso? Dá 3 sobre 20. Tem 3 sobre 20 aí como resposta, letra A. Professor, ninguém vai fazer assim. Como é que eu posso calcular isso de outra maneira? Calcular essa área do retângulo sem atribuir valores. Vamos lá. Ó, como é que você vai fazer isso, gente? Ó,
Veja, ó, como é que você vai fazer isso, ó. Aqui vale 24, aqui 8, aqui 2, e essa área eu não sei, ó. Vou chamar essa área aqui, ó, de A. Galera, uma dica, ó. Toda questão que você tem um retângulo, isso é dica, velho. Toda questão que você tem um retângulo e esse retângulo é dividido em 4 retângulos, como é que faz para você achar essa área fácil? É só fazer meios e extremos. Vai ficar quem? 8 vezes A igual 24 vezes 2, 48. Quem é A? Passa o 8 dividindo. 48 por 8, ó, dá quanto? 6. Olha aí, ó. 6 do mesmo jeito. Ah! Comenta aí, diga, professor, o senhor não brinca não. Então, ó, toda vez que você tem um retângulo que é dividido em outros 4 retângulos, se pedir para achar uma das áreas, como é que você faz? Vai multiplicar cruzado, meios extremos, achei o 6 aí rapidinho, sem fazer o que, gente? Esforço, tá? É a regra de 3 das áreas. A regra de 3 das áreas. E sempre diretamente proporcional, né? Tranquilo? Então, sempre qualquer retângulo dividido assim, você multiplica os valores em quê? Em cruz, tá? Isso aí é o pulo do gato, galera, tá? Até porque as áreas, né, elas são proporcionais aos lados. Acabou. Viu que eu achei o 6 rapidinho? E aí, achando o 6, acabou. Você já tem a área toda, né? 24 mais 8, 32, 34 mais 6, 40. Tá aí. Rapidinho. Vamos embora. Gente, questão 5. Eu vou fazer essa questão de 2 maneiras, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Questão de análise combinatória. Vamos lá. Um operador precisa executar 5 procedimentos A, B, C, D, E, um por vez em sequência, mas ainda não decidiu a ordem que seguirá. Então, ele pode fazer A, B, C, D, E, C, D, B, A, E. Ele tem 5. Só não decidiu o que? A ordem dos procedimentos. Ele já sabe, todavia, que não começará pelo procedimento C. O número total de sequências dos 5 procedimentos que atendem à restrição determinada pelo operador é, vamos lá, vou sair aqui. Gente, são quantos procedimentos? O primeiro, o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Você tem aqui A, B, C, D, E. E você sabe, galera, que aqui não pode ser o C. Não pode ser o C. Gente, aqui você não tem 5 possibilidades. Não são 5. Como não pode ser o C, quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. Aqui eu tenho 4. Tranquilo? Beleza. Professor, e aqui? Aqui, o que é que acontece? Só não pode ser o quê? O que entrou aqui. O que entrou aqui. Mas pode ser o C. Então, suponha que aqui, ó, entrou o A, por exemplo. Sobram quantas possibilidades aqui? 4. 4. 4. Dos 5, já entrou o primeiro e o segundo. Sobram quantas? 3. Dos 5, já entraram 3. Sobram 2. Dos 5, já entraram 4. Sobram 1. É só multiplicar. É só multiplicar. Vai ficar, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96.
96 como resposta. Letra C. Acabou. Gente, eu poderia fazer essa questão como? Veja. Essas questões que falam bem assim, ó. Eu não quero. O que eu não quero é o total menos o que eu quero. Você vai fazer assim, ó. Qual é o total de procedimentos que eu tenho ao todo? Você tem 5 para trocar de posição, porque são 5 e ele não decidiu a ordem. Então você tem 5 para trocar de posição. Isso é o total, independentemente de começar ou não por C. Então você vai fazer o quê? Permutação de 5. Quem é permutação de 5? 5 fatorial. E quem é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá quanto isso? 120. 120 aí, galera, é o total de procedimentos. E, gente, se eu calcular o total de procedimentos pensando o contrário, começando por C, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Se ele começar aqui por C, é como se a letra C aqui ficasse fixa, que ele está começando por C. Vai sobrar aqui quantas possibilidades? 4, né? Permutação de 4, que é quem? 4 fatorial. Eu fixei o C e vão ficar 4 para eu trocar de posição. Permutação de 4, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá quanto? 24. Gente, ó, 120 não é o total de procedimentos. Se eu tirar os 24 que começam por C, o que sobra são os que não começam por C. 120 menos 24 dá quanto? 96. Ó, chego na mesma resposta. Tá aí. Primeira maneira, segunda maneira. Só alegria. Tá vendo que lindo? Vamos embora. Questão 6 de probabilidade. Em uma urna contém bolas idênticas, exceto pelas suas cores. Algumas bolas são vermelhas, ó, algumas bolas são vermelhas, e as restantes são o quê? Azuis. Sabe-se que a probabilidade de uma bola retirada ao acaso ser azul é 10%. Então a probabilidade, ó, de ser azul é 10%. E claro, gente, se a probabilidade de ser azul é 10%, a probabilidade de ser vermelha tem que ser 90%. Até porque eu só tenho na urna bola azul e bola vermelha. E aí, galera, ó, azul é 10, vermelho é 90. Uma bola foi retirada ao acaso da urna e devolvida. Em seguida, repetiu-se o procedimento. Qual é a probabilidade das bolas retiradas serem diferentes? Gente, ele quer a probabilidade, aí ó, a probabilidade das bolas serem o quê? Diferentes. Vamos lá, gente. O que seria isso? A probabilidade das bolas serem diferentes. Primeiro, se uma bola foi retirada ao acaso da urna e devolvida, é probabilidade com o quê? Reposição. É probabilidade com reposição. E, gente, quando ele diz na questão que o quê?
A probabilidade de uma bola ser retirada azul é 10, então de ser vermelha é 90. Uma bola foi retirada ao acaso da urna e é devolvida. Em seguida, repetiu-se o procedimento. Qual é a probabilidade das cores das bolas retiradas serem diferentes? Gente, o que é que acontece aí, ó? O que é que acontece aí? Quando é que as cores aí, elas vão ser diferentes? Quais são as possibilidades que eu tenho? Vamos lá. Quais são as possibilidades que eu tenho para pegar aí as bolas e elas serem de cores diferentes? Vamos lá. Pense um pouquinho. Vamos lá. Qual seria? Né? Porque a bola é devolvida, né? Então, os sorteios aí são independentes, né? Você pode ter isso aqui, gente, ó. Vamos lá. Vermelha no primeiro e azul no segundo. Ou o quê? Azul no primeiro e o quê? Vermelho no segundo. Acabou, gente, ó. Essas são as possibilidades. Por quê? A bola ela é retirada ao acaso, depois é devolvida. Em seguida, repetiu-se o quê? O procedimento. Então, você pode ter a primeira vermelha e a segunda azul. Ou a primeira azul e o segundo vermelho. Qual é a probabilidade aí de ser vermelho? 90%. O E é vezes. E azul no segundo? 10%. Gente, quando eu multiplico porcentagem, é porcentagem de porcentagem, ó. 90% vezes 10%. É só você tirar 2 zeros. Vai ficar 9 vezes 1, 9. Então aqui vai dar quanto? 9%. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Porque azul no primeiro, aqui é 10%. E é vezes. Vermelho no segundo, 90%. Se eu multiplicar, gente, a ordem não altera, aqui também vai dar quanto? 9%. Ou seja, vermelho e azul, ou azul e vermelho. O ou é o quê? Né, soma? Então vai ficar quem? Aqui, ó, 9% mais 9%, isso aqui dá quanto, gente? 18%, letra D. Lembre, gente, quando você pega essas questões que você multiplica percentuais, 20% vezes 30%. Se tiver zero, é só cortar 2 zeros. Ou então é multiplicar e voltar 2 casas. Se você pegasse aqui, ó, 90 vezes 10. Eita, 90 vezes 10 aqui dá 900. Voltando 2 casas, dá 9%. Porcentagem de porcentagem, a resposta é uma porcentagem. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 7. Sabe-se que, se cada um dos dados numéricos de uma distribuição é menor ou igual a m, então a média aritmética dos dados da distribuição é menor ou igual a m. Ou seja, se a média aritmética dos dados numéricos de uma distribuição é maior que 7, então cada um dos dados da distribuição é maior que 7, nenhum dos dados da distribuição é maior que 7. Gente, ele dá uma propriedade em cima, mas o que interessa é o que está embaixo. Ó, se a média aritmética
dos dados numéricos de uma distribuição é maior que 7, o que é que eu posso garantir? Primeiro, como é que eu calculo média aritmética? Média aritmética é a soma dividido pela o quê? Quantidade. Vamos lá. Olha a letra E, o que ele diz, ó. Se a média aritmética dos dados é maior que 7, eu posso garantir que todos os dados são iguais a 7. Gente, por exemplo, ó, se você pegar aqui todos os dados iguais a 7, eu estou considerando aí que tem 3 elementos. Como é que eu calculo aqui a média aritmética? Somo os valores e divido pela quantidade. 7 mais 7 mais 7. Se eu estou somando 3 valores, divido por 3. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. Gente, se todos os termos são iguais a 7, a média dá 7. Só que ele quer que a média seja o quê? Maior que 7. E aí, veja o que ele coloca na letra A. Veja o que ele coloca na letra A. Que cada um dos dados é maior que 7. Galera, claro que não, né? Porque, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, 1, 1 e 20. Calcula a média para você ver. Ficaria quem? 1 mais 1 mais 20. Estou somando quanto? 3 valores. E divido por 3. Ó, 20 mais 1 dá quanto? 22. 22 dividido aí por 3 dá 7 pouquinho. Vamos lá. Dá 7,3 aproximadamente. Ele está dizendo o seguinte, ó, que para uma média ser maior que 7, cada um dos dados da distribuição é maior que 7. Não, ó, porque, por exemplo, ó, eu peguei aqui 2 valores menores que 7 e calculei a média e dei um valor maior que 7. Então, para dar mais do que 7, cada um dos dados tem que ser maior que 7? Tá errado, não. Não, porque eu mostrei aqui que eu peguei dados menores que 7 e calculei aqui a média e ela deu maior que 7. Aí ele diz, nenhum dos dados é maior que 7. Gente, se a média é maior que 7, alguém tem que ser maior que 7. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Alguém tem que ser maior que 7. Olha, você viu aqui, ó, 20. Se fosse isso, 7. Ó, se fosse aqui, ó, 7, 7, tá? Ó, pegue um cara aí maior que 7. Eu pego 8 aqui, eu pego 8. Ó, se eu for calcular aqui a média, vai ficar quem? 7 mais 7 mais 8 dividido por 3, que eu somo os 3 divido por 3. 7 mais 7, 14, 14 mais 8, 22. 22 dividido por 3. Olha, você pegar 22 e dividir por 3, 7 vezes 3, 21. Aqui dá 1. É? Aqui dá 1. Não dá para dividir, coloco o 0 aqui, vírgula. Aqui dá 3. Olha, isso aqui já deu maior que quanto, gente? Que 7. Então, quando eu vou calcular a média de dados numéricos, para que essa média seja maior que 7, alguém tem que ser maior que 7. Não precisa todos serem maiores que 7. Basta pelo menos um ser maior que 7, que a média, já por definição, vai ser maior que 7. Então, letra C. Gente, eu podia utilizar uma outra linguagem técnica. Mas você está vendo que eu mostrei contra-exemplos? A letra A,
ele disse que para a média ser maior que 7, cada um dos dados tem que ser maior que 7. Aí eu peguei valores menores que 7, calculei aí a média, tá? Calculei a média e já deu maior que 7. Então não precisa todos serem maiores que 7, cada um dos dados serem maior que 7, porque eu posso ter mais que 7 tendo até valores o quê? Menores que 7. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Ó, questão 8, ó. Para você ver, gente, ó. A prova nem saiu. A gente já pegou, deixou tudo bonitinho, ó. A nossa equipe já deixou aí, inclusive, a tabela ainda mais bonita do que a prova trouxe. Vamos lá. O gráfico apresenta a produção mensal de grãos de um país no ano de 2024. Naquele ano, ocorreu um período de queda na produção que durou 7 meses contados a partir do mês cuja produção foi máxima. E aí ele diz, relativamente à produção mensal máxima alcançada em 2024, a queda da produção verificada ao final do período citado é mais próximo de... Vamos lá, galera. Atenção aí agora, ó. Atenção aí agora. Vamos lá. Onde é que eu tive aí na tabela? Onde é que eu tive aí, ó, o quê? O período aí, ó. Onde é que eu tive aqui a produção máxima? Quanto? 28,2. E aí ele diz, ó, o gráfico apresenta a produção mensal de grãos de um país no ano de 2024. Naquele ano ocorreu um período de queda na produção que durou 7 meses a partir da onde a produção foi máxima. Ó, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? É isso que a questão está falando. Beleza pura? Tranquilidade? Então, galera, ele disse que o gráfico apresenta a produção mensal de grãos de um país no ano de 2024. Naquele ano ocorreu um período de queda na produção que durou 7 meses, contados a partir do mês cuja produção foi máxima. Ó, a produção foi máxima aqui. E aí eu vou contar 7 meses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai chegar aqui. Enquanto? Em 10,2. Ele quer saber aí de quanto foi a queda. Galera, de quanto foi a queda aqui, ó? É só fazer quem? 28,2 menos quem? 10,2. Isso vai dar quanto? Isso vai dar aqui, ó, quem? 0, aqui 8, aqui 1. A queda foi de quanto? Aí, de 18. Aí o cara vai para as alternativas, ó. Ele foi bonzinho. Ele podia botar o 18 e a galera caía na história. Só que ele quer saber essa queda em porcentagem, tá? Ele quer saber essa queda em porcentagem. Como é que eu faço para saber? O que é que você vai fazer? 28,2, isso é 100%. Tranquilo? Beleza? E a queda aí foi de quanto? Aí, a queda foi de 18. Essa queda de 18 é quem? X. E aí eu vou multiplicar cruzado, né, gente? Vai ficar quem?
28,2x igual a quem? 18 aí vezes 100, 1.800. Quem é x? 1.800, ó, dividido por quanto? Por 28,2. Galera, olhe para as alternativas aqui, ó. Olhe para as alternativas. Tá vendo que os valores aqui são, às vezes, um pouco distantes? 15, 30, 36, 64, 70. Tá vendo? Se você dividir isso, isso vai dar aproximadamente quanto? 63,82%. Olhando aí para as alternativas, ó, está mais próximo de quem? De 64. Se eu pegasse na hora de dividir, ó, se eu pegasse na hora de dividir e não dividisse por 28,2, ó, eu dividisse por 28. Não tem problema não, gente, por causa da distância das alternativas, ó. Se você pegar 1.800 e dividir isso aí por 28, tá? Isso vai dar quanto? Vai dar 64,2 e de fato, ó, tá mais próximo de quanto, gente? De 64. Então, às vezes na hora da prova, se você não quiser fazer a conta por esse cara, gente, que é só colocar um zero em cima e fazer a vírgula andar uma casa. Você poderia pegar o 1.800 e dividir por quanto? Por 28. Na conta, no lugar de botar 28,2, você ia botar quanto? 28. Tranquilo? Beleza. Questãozinha letra D. Questão 9, questão de plano cartesiano. Ó, no plano cartesiano x, y, considere os pontos A, B, C e D e E. Entre os pontos B, C, D e E, quantos são os que distam, ou seja, tem distância menos que 5 do ponto A? Gente, ele quer que você compare esses pontos aqui, ó, esses pontos aqui com o ponto A. Vamos lá. Vamos calcular a distância aqui do A até o B. Do A até o B. Quem é a distância de A até B? Gente, como é que eu calculo distância entre dois pontos? Subtrai o x e eleva ao quadrado. 12 menos 9 eleva ao quadrado. Mais subtrai os y e eleva ao quadrado. Soma e calcula a sua raiz. Então, é a raiz quadrada de quem? Diferença do x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Então, vai ficar quem aqui? Para quem não lembra. 7 menos 3 ao quadrado. Ó, isso aqui dá 3, isso aqui dá 4, né? 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Vai ficar raiz de 25 e a raiz de 25, 5. Comparando o A com o B, a distância dá 5. Ele quer saber quem dá menos que 5. E agora, professor, vamos comparar quem? Vamos comparar quem? O A com o quê? O C. Porque, gente, ele quer saber quem dista menos que 5 em relação a A, tá? Então, agora vamos pegar aqui o A e comparar com o C. Ó, o A com o C. Gente, vamos fazer direto, ó. Subtrai o x e eleva ao quadrado, ó. Aqui é 9 e aqui é 4. Subtraia. 9 menos 4 dá quanto? 5. Eleva ao quadrado. Mais, agora, ó, vou subtrair os y. Primeiro eu subtraio o x, ó. O x, né, gente?
9 menos 4, 5, eleva ao quadrado. Agora subtrai os y. 3 menos 4, menos 1, eleva ao quadrado. Isso aqui vai ficar raiz, ó, 5 ao quadrado dá 25, menos 1 ao quadrado dá 1. 25 mais 1 dá 26. Gente, isso aqui é mais que 5. Raiz de 26. Se raiz de 25 é 5, raiz de 26 é mais que 5. Ele quer saber quantos são menores que 5. Agora vamos calcular, comparar o A com o D. O A com o D. Vamos lá, ó. O A com o D. O A com o D. Ó, subtrai o x e eleva ao quadrado. O x aqui é 14, o x aqui é 9. Você pode fazer tanto 9 menos 14 como 14 menos 9. Tanto faz a ordem. 14 menos 9, 5. Eleva ao quadrado. E aqui agora, pega os y, né? 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado. Não pode cortar não, viu, gente? Tem que resolver. Vai ficar raiz, ó, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Não é? 25 mais 4, 29. Gente, isso aqui é mais que 5. Mais que 5. Raiz de 29. Só falta comparar quem agora? O A com o E. O A com o E. Lembra aqui, ó, 5 ao quadrado foi 25. Menos 1 ao quadrado foi 1. Por isso que ficou 26. E agora, gente, cuidado só com o seguinte. Vou comparar aqui, ó, o A com o E. Vamos lá. Subtrai o x e eleva ao quadrado. O x aqui é 11, o x aqui é 9. 11 menos 9, 2. 2 ao quadrado. Cuidado aqui. Agora eu vou subtrair os y. Menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado. Aí vai ficar, ó, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 ao quadrado dá 16. E aí vai ficar quem, gente? 9 mais 16, 20. Vai ficar raiz de 20. Gente, claro que a raiz quadrada de 20 é menos que 5. Professor, por quê? Se a raiz de 25 é 5, claro que a raiz de 20 vai ser o quê? Menos que 5. Quantas distâncias deu menor que 5? Menor que 5, o quê? Só uma distância. Só uma. Resposta, letra B. Tá vendo, galera? Vamos para a última. Vamos para a última. Questão 10 de conjuntos, que no curso, inclusive, a gente resolveu uma nesse mesmo estilo. Ó, vamos lá. Olha o que ele diz. Aí, dois conjuntos A e B, dois conjuntos A e B, são tais que A possui no mínimo 15 elementos e no máximo quanto? 27. B possui no mínimo 8 e no máximo 10. Considere o conjunto A menos B. O que é o conjunto A menos B? São os valores de x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Gente, A menos B é isso aqui, ó. A menos B é essa parte que eu vou pintar, ó. É o que está em A, ó. É o que está em A. É o que está em A, ó. É o que está em A e não está em B. É o que está em A e não está
em B. Isso é A menos B. Só que, gente, olha o que ele diz. A quantidade mínima de elementos que o conjunto A menos B pode ter, eu quero que aqui eu tenha a menor quantidade de elementos. Gente, o que é que acontece? Ó, o que é que acontece? Se eu quero ter o menor, ó, se eu quero o menor aqui dentro, é porque aqui dentro, ó, eu tenho que ter o máximo. Eu tenho que ter, ó, o máximo. Em B eu tenho que ter o máximo. Gente, se eu quero ter o mínimo aqui, eu tenho que ter o máximo aqui, ó. Eu tenho que ter o máximo aqui. E quem é o máximo de elementos? E quem é o máximo de elementos que eu tenho em B? B possui no máximo 10 elementos. Aí o B teria quem? 10 elementos. 10 elementos. Só que veja, gente. Ó, veja o que é que acontece. Ele quer o que na questão? Ele quer a quantidade, o que? Mínima de elementos que A menos B pode ter. Gente, primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi perceber o seguinte, se eu quero que eu tenha um mínimo em A menos B, o que é A menos B? O que está em A e não está em B. Se eu quero um mínimo aqui, é porque eu tenho que ter o máximo na outra região. O máximo que eu posso ter em B é quantos? 10, o quê? Elementos. Tranquilo? Beleza? Só alegria? E aí, galera, o que é que acontece aqui, ó? O que é que acontece aqui, ó? Veja, o que é que você tem que entender? Veja, é isso que você tem que entender. Se eu quero o mínimo aqui, ó, eu tenho que ter o máximo aqui, ó, o máximo aqui. Beleza? Por isso que o que é que aconteceu aí? Eu tenho, gente, que deixar isso aqui, ó, por exemplo, ó, o máximo, né, ó? Eu tenho que deixar isso aqui, ó, o quê? O máximo. Por isso que o B tem que ser 10. Porque como eu quero o mínimo em A, não é? Eu vou maximizar aí, por exemplo, ó, eu vou maximizar aí o quê? A interseção. Então vamos lá. E, gente, vocês concordam? Ó, eu vou tirar isso do B, né? Eu vou tirar isso do B. O que eu tenho que ter aqui para tirar o B, e esse resultado ser mínimo, isso aqui tem que ser menor, né? Isso aqui tem que ser menor. E A possui no mínimo 15 e no máximo quanto, gente? 27. 27. Então, ó, eu tenho que pegar aqui e fazer isso aí ser quanto, gente? Ser 15. Ser 15. E aí, galera, quem é a quantidade mínima que o conjunto A menos B pode ter? 15 menos 10, quanto? Exatamente 5. Gente, é como se o conjunto B, né, ele tivesse dentro do conjunto A, né? O conjunto B, ele estivesse contido, né, dentro do conjunto A. Tranquilo? Beleza pura? Então, gente, tá aí, essa é a resposta. E, gente, veja, ó, se o B tiver dentro do A, aqui seria 10, né? Aqui seria 10, não é? Colocando o B dentro do A, aqui seria 10. Eu só fiz o desenho para ajudar. Aqui seria 10. E aí, exatamente, 15 menos 10 vai dar quanto? 5. Tranquilo? Beleza? A maior interseção possível aí entre eles
é exatamente 10. Se eu maximizo aqui, ó, aqui eu vou o quê? Minimizar. Gente, então tá aí todas as questões resolvidas. É isso. Vá no canal, deixa o like, curta, compartilha. É isso. Vou pegar as anotações para jogar tudo certinho dentro da plataforma aí para os nossos alunos. Um beijão, valeu, fui!